Talvez você tenha passado pela mesma experiência que eu, que é de quantificar o desempenho dos meus estudos baseado na quantidade de questões que eu resolvi. E acredita, isso às vezes é uma grande armadilha. E eu tô te falando isso depois de ter feito pelo menos umas 50 mil questões enquanto eu me preparava para a prova de residência. Se eu tivesse percebido isso antes, eu teria economizado tempo e teria tido um preparo melhor. Então vem comigo, que hoje a gente vai conversar por que muitas vezes basear o nosso estudo, o nosso desempenho na quantidade de questões que nós fazemos e que acertamos pode ser uma grande armadilha. Muito prazer, meu nome é Matheus e aqui nesse canal nós temos as conversas que eu queria que tivessem tido comigo. Talvez você já tenha passado pelo que eu vou te contar agora. Quando eu metrificava o meu desempenho baseado na quantidade de questões que eu fazia, eu me preparava e me preocupava sempre em ter um número alto de questões resolvidas no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês. Para isso, eu precisava, obviamente, ter um desempenho rápido. Muitas vezes, o que importava era que eu conseguisse fazer pelo menos 100 questões naquele dia, independente de como que seria. Para isso, eu precisava fazer rápido, eu precisava responder rápido. Então, se eu errava uma questão, eu pouco me importava, porque eu tinha acertado as 10 anteriores e provavelmente ia acertar as 10 que vinham na sequência. Entretanto, o que eu não percebi, pelo menos até muito tempo depois, é que aquela questão que eu errei é que faria todo o diferencial. Por quê? A partir do momento que a gente está num flow resolvendo muita e muita coisa, não percebemos, mas várias e várias questões, elas vão sempre cobrar o mesmo conceito. Só muda a forma que está sendo perguntado, mas a resposta é a mesma. Ou seja, encontramos um viés que é saber aquele conceito resolve muitas e muitas questões. Mas quando fazemos uma prova em específico, não vai ser perguntada a mesma coisa duas vezes, diferente de uma lista de exercícios, onde uma coisa pode ser perguntada várias e várias vezes. Mas quando olhamos a estatística no final, a nossa quantidade de acertos não vai excluir perguntas que eram sobre a mesma coisa. Entretanto, aquele erro, aquilo que a gente deixou para trás, aquela consulta ao comentário que não fizemos porque estávamos preocupados em terminar um número alto de questão naquele dia, pode ser o que faça a diferença. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Que muitas vezes, 5 erros podem ensinar muito mais pra gente do que 100 acertos. Por quê? A partir do momento que a gente erra e que a gente aprende com aquilo, a gente foge desse viés de ficar repetindo sempre o mesmo conceito, mas perguntado de formas diferentes, e de fato aprendemos um conceito novo. Mas nós nunca estamos preparados para chegar no final do dia e quantificar o desempenho do nosso estudo, daquela sessão, na quantidade de conceitos novos que aprendemos. Mas na verdade, a gente está muito acostumado a quantificar que aquele dia foi produtivo porque fizemos muitas questões. Então presta atenção nessa dica, cara. O erro é nosso melhor amigo. Toda vez que a gente erra uma questão enquanto a gente está se preparando, isso é um baita de um benefício. Porque é nesse momento que a gente tem a chance de ter errado ali para não errar quando for cobrado lá na frente. Então errou, cara, pensa, lê o comentário e entende o que errou. Não é à toa que todo banco de questão gasta tanto tempo e tanto profissional para ter comentário de questão, porque é aquilo ali que faz o diferencial. Então vai, lê o comentário, entende o que está errado, anota, revisa. Se você precisar ler aquilo todo santo dia, lê. A minha forma de revisar era que geralmente o que eu errava virava um flashcard. Isso me ajudava muito. Mas a sua forma de revisar pode ser diferente. Mas o importante é que a gente precisa aprender a valorizar tudo que a gente erra. Ou seja, valorizar o nosso erro e parar de metrificar a eficácia do nosso estudo, da nossa sessão de estudo, baseada na quantidade de exercícios que a gente fez. Cá entre nós, eu sei que errar é muito ruim. E eu detesto, assim como você também. E muitas vezes o melhor jeito da gente tentar fugir da frustração de ter errado uma questão é acertando as 10 que vem depois. Eu sei, eu passei por isso, provavelmente você passa também. Mas aí cai de novo naquele viés, que a gente perdeu o conceito daquele erro e ficar repetindo questões que são parecidas, que perguntam a mesma coisa que a gente já sabe, que já absorveu, só que só com palavras diferentes. Presta atenção. Quando eu estava lá em 2023 estudando, eu fiz muita, mas muita questão ao longo de um ano. Mas era sempre desse jeito. Eu preocupava em ter um número grande e não me importava muito com o que eu errei. Se eu errei, eu dava uma lida por cima no comentário, eu nunca mais revisava aquilo. Porque no fim do dia eu tinha feito muito, então eu achava que isso era satisfatório.
E a minha métrica de acertos nos temas que eu propunha, nas listas de exercícios que eu fazia, ficava sempre acima de 85%. Porém, quando eu fui fazer provas, meu resultado ficava em torno de 70%. Então tinha um desbalanço muito grande. E era justamente por isso. Porque quando eu era cobrado de conceitos que não eram muito repetidos, eu não tinha estudado eles. Eu não tinha prestado atenção no que eu tinha errado. E eu não tinha absorvido aquilo. Eu via que eu errei e era só isso. Eu não revisava, eu não anotava, eu não via num segundo momento. E aí foi um choque de realidade. Outra coisa também é que a partir do momento que a gente opta por focar mais na qualidade do que na quantidade, conseguimos fazer um estudo mais direcionado. E infelizmente isso faz diferença. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa questão, ela foi feita na prova da Associação Médica do Paraná. Se você está preocupado em ter uma lista de exercícios recheada com muita coisa, provavelmente, dependendo dos filtros que você colocar para montar uma lista de exercícios, essa questão vai aparecer. Porém, se a sua meta não é fazer a prova da Associação Médica do Paraná, talvez fazer uma prova das grandes de São Paulo, sabe quando que vai aparecer uma questão parecida com essa? Nunca. E aí você está perdendo tempo e perdendo neurônio tentando entender uma questão que não vai ser cobrada de você. Se você tivesse preocupado em fazer menos questões, mas direcionado nas provas que você quer, talvez você erraria mais. E é difícil lidar com essa frustração, mas provavelmente lá na frente esse erro valeria muito mais a pena. Então a mensagem do vídeo é o seguinte: cuidado, mas muito cuidado, quando você metrificar a eficácia do seu estudo baseado na quantidade de questões que você faz. Infelizmente isso mente, e mente muito. Muitas vezes é melhor uma lista de 50 exercícios direcionados e bem feitos do que uma lista de 500 exercícios feito de forma rápida, de forma preocupado só com ter um número recheado no fim do mês em quantidade de questões realizadas. Se você quiser ter acesso a um banco de questões completos, que é o que eu estudei, eu recomendo o de Estratégia Média. Vou deixar meu cupom aqui embaixo, que com ele você tem 10% de desconto nos cursos de estratégia e no banco de questões, que foi muito útil para mim também. Que com esse banco eu conseguia filtrar por tema, por questões comentadas e não comentadas, por banca, e aí mais pro fim da minha preparação eu consegui filtrar muito melhor o que eu queria fazer. Se esse conteúdo foi útil para você, se essa dica te ajudou de alguma forma, essa reflexão, se inscreve e deixa um like aqui no canal. Comenta também se você já passou por isso que eu tô falando, da gente tentar metrificar nosso desempenho só baseado num número. Além disso, se você tiver qualquer outra coisa, sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também, que a gente conversa sobre. Foi um prazer ter mais essa conversa, e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau!